Bom, gente, hoje a gente vai ver equações exponenciais de dois níveis. Assim, informalmente, a gente vai definir uma equação exponencial de dois níveis como aquela em que aparece o x no expoente e na linha, né? Então, por exemplo, x vezes 2 elevado a x é igual a 4. Seria uma equação exponencial de dois níveis. Ou e elevado a x mais x igual a 14. Também seria uma equação exponencial de dois níveis, porque o x aparece na linha e aparece no expoente, né? Para resolver esse tipo de equações, foi criado uma função chamada função W de Lambert. A função W de Lambert é definida como a função inversa da função y igual a x e elevado a x. Então, por exemplo, se 4 é igual a x e elevado a x, a gente diz que x é W de 4, que é a função inversa, né? Para mim, assim, o mais natural seria criar uma espécie de raiz quadrada, né? Do mesmo modo que para resolver uma equação de segundo grau a gente criou a raiz quadrada, seria interessante criar uma espécie de raiz quadrada para resolver essas equações exponenciais de dois níveis. Então, vamos criar uma. Bom, então, seja x elevado a x igual a. Diremos que x é uma t-raiz ou uma raiz transcendente de a. E vamos escrever assim. X é igual a raiz com índice t de a. Nós vamos trabalhar inicialmente só com números reais positivos ou zero. Se a gente analisar a função y igual a x elevado a x, a gente vai concluir que a raiz transcendente de a existe para todo a que esteja, ou melhor, que seja maior do que 1 sobre e elevado a 1 sobre e. Isto é, quando o a for maior do que 0,6922, etc. A gente não vai entrar em detalhes, mas mesmo quando o A for menor do que 0,6922, pode existir raízes transcendentes, mas nesse caso essas raízes transcendentes serão números complexos. Um exemplo, é até bonito esse exemplo, né? E elevado a menos π sobre 2 é igual a 0,207879, que é menor do que 0,6922. Então, a raiz transcendente não existe para números reais. Mas, surpreendentemente, esse número e elevado a menos π sobre 2 tem duas raízes transcendentes. É o i e o menos i, tá? Sendo esse i raiz de menos 1. Um outro detalhe aí das t-raízes é que se o a estiver entre 0,6922 e 1, então a gente tem duas t-raízes reais, uma próxima de 0 e a outra próxima de 1. E a gente vai escrever assim. Aqui estiver próxima de 0 será raiz com índice t menos de a. E aqui estiver próxima de 1, a gente vai escrever raiz com índice t mais de a. Tá, um exemplo aí seria o seguinte. Meio é a raiz transcendente de 1 sobre raiz de 2. E 1/4 também é uma raiz transcendente de 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, a gente escreve t mais ou t menos.
A gente vai ver nesse vídeo aqui alguns exemplos de equações exponenciais de dois níveis que dá para ser resolvido usando t-raízes. Nessa página aqui a gente vai mostrar que se eu souber calcular a raiz transcendente de x, eu sei calcular a função w de Lambert e vice-versa. Se eu souber calcular a função w de Lambert, eu vou saber calcular a raiz transcendente de x. Então, depois de fazer as manipulações aí, a gente chega à conclusão que a função w de Lambert, w de x de Lambert, né, é x sobre a raiz transcendente de e elevado a x. Tá? Então, se eu souber calcular a raiz transcendente, eu sei calcular a função w de Lambert. E vice-versa, né? A raiz transcendente de x é igual a e elevado a w de ln de x. Tá? Então, se eu souber calcular a função w de Lambert, a gente vai saber calcular a raiz transcendente de x. Tá? Então, vamos ver aí agora algumas equações exponenciais de dois níveis que podem ser resolvidas ou com a função w de Lambert ou com a raiz transcendente de x. Então vejam esses exemplos aqui. X vezes 5 elevado a x é igual a 20. É um tipo de equação que dá para ser resolvido usando raiz transcendente. Ou x ao quadrado vezes 3 elevado a x é igual a 29. Ou x vezes 2 elevado a 3x é igual a 15. Enfim, todos esses tipos de equações aí podem ser resolvidas usando a raiz transcendente ou a função w de Lambert. A função w de Lambert também é utilizada para outras coisas, tá, gente? Inclusive tem uma série de Taylor, a função w de Lambert pode ser escrita numa série de Taylor. Essas equações aí são as que eu consegui pensar que dá para resolver com a raiz transcendente. E também existe uma porção de outras que são usando logaritmos, como por exemplo essa, x sobre ln de 3x é igual a 9. Tá? Nesse vídeo aqui eu não vou resolver essas equações aí, né? Mas é um bom treino assim, de manipulação algébrica tentar resolver, tá? A gente vai ver no próximo vídeo aí, se Deus quiser, né? E como que a gente pode extrair a t-raiz? Para a gente extrair uma t-raiz, basicamente a gente tem que resolver a equação x elevado a x é igual a k. Todos os métodos que eu pesquisei aí que são possíveis que tornam possível, né, resolver essa equação aí, são iterativos, né? Então, como é que funciona? A gente acha uma primeira aproximação e depois vai refinando essa aproximação até que ela vá convergir para ter a raiz desejada, tá? Bom, dos métodos que eu pesquisei, esse que eu vou apresentar é um mais rápido. Tem o método do Newton-Raphson, né, que aproxima por uma reta a função y elevado a, ou melhor, x elevado a x por uma reta. Tem um que aproxima por uma parábola. Tem outro que a gente vai fazendo elevado a x, elevado a x, elevado a x, e ela vai se aproximando, que é um método bem simples, mas muito demorado. Mas esse método aqui eu gostei, porque ele aproxima x elevado a x por uma equação exponencial,
tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Primeiramente, a gente vai supor que K é maior do que 1. Então, por exemplo, seja x elevado a x igual a 823.543. Eu já fiz de propósito que isso daí é 7 elevado a 7, tá? Então, a gente vai ter que achar o x0, que é a primeira aproximação. Então, como é que a gente pode fazer? A gente tira o logaritmo neperiano de 823.543 e dá 13,6. Quer dizer, o e elevado a 13,6 dá 823.543. Então, a raiz transcendente de 823.543 deve estar entre o e o 13,6. Então, como é uma primeira aproximação até grosseira, a gente tira uma média entre o e o 13,6 e obtém o 8,15. E agora a gente usa a seguinte fórmula: xn mais 1 é igual a xn menos xn ln de xn menos ln de k sobre 1 mais ln de xn, tá? Então, como é que a gente obtém o x1? Substituindo aí o x0. Fica x1 é 8,15 menos 8,15 ln de 8,15 menos ln de 823.543 sobre 1 mais ln de 8,15. E aí a gente já chega num valor bem próximo aí, que dá 7,028. E o x2 a gente obtém substituindo o x1 nessa fórmula do xn mais 1, né? E aí, como vocês veem, a gente chega num valor bem próximo do 7, mostrando que realmente essa fórmula é muito rápida na convergência. Quando o K está entre 1 e 1 sobre e elevado a 1 sobre e, a gente tem duas raízes, né? Para calcular a raiz maior, a gente faz x0 igual a k mesmo, tá? Então, por exemplo, vamos calcular a raiz transcendente de 0,8. Então, a gente usa o x0 igual a 0,8 mesmo e vai usando aquela fórmula do xn mais 1. E aqui a gente calculou já, né? A gente calculou que o x1 é 0,743, o x2 é 0,73954, o x3 é 0,7395335 e a gente vê que já praticamente chegou no valor, né, que a raiz transcendente de 0,8 é 0,73953350012, isso calculado com um monte de casas decimais aí, né? Agora, para a gente calcular a raiz menor, né, de 0,8, a gente usa o x0 igual a menos k ln de k, tá? Aí no caso vai dar 0,179. Essa aproximação eu não gostei muito dela, mas existem outras melhores, mas não é muito complicado. E como é só uma primeira aproximação, acho que não precisa ser tão exata, né? Aí, usando a mesma fórmula do xn mais 1, a gente obtém aí x1 igual a 0,0617, x2 é 0,0904, x3 0,09458, o x4 0,09464 e
a gente vê que o cálculo real, assim, com um monte de casas decimais, seria 0,0946497108644, que já deu uma boa aproximação aí com o X5, né? Agora vamos navegar um pouco na maionese, tá? Foi muito interessante o que aconteceu. Eu estava usando essa fórmula e resolvi calcular a raiz transcendente de 0,6. Se vocês prestarem atenção, esse número 0,6 não tem uma raiz transcendente, porque ele é menor do que 0,6922, tá? E mesmo assim eu fui usando a fórmula, usei o x0 igual a 0,6 e fui calculando. x1, x2, x3, x4. Aí começou a aparecer números complexos, né? x5, x6, x7, até que chegou no x9. E deu esse número aí, 0,32097 mais 0,3275779i. Quando eu fiz x9, esse número complexo, elevado a x9, deu 0,6 menos praticamente tudo 0,259i, né? Quer dizer, então, que essa fórmula aí que a gente está usando do xn mais 1 também calcula raízes transcendentes quando a raiz transcendente é complexa. Mas isso vamos deixar para uma outra vez, para fazer um estudo melhor, porque foi muito curioso isso aí. E de onde veio essa fórmula aí do xn mais 1, né? Quando a gente tem uma função e tem o valor da função num determinado número e quer saber o quanto que a função valeria próximo desse número aí, né? A gente pode usar a derivada. A derivada aproxima a função por uma reta, né? Então, a gente tem mais ou menos o valor de quanto valeria a função próximo daquele número que a gente já tem o valor. Só que eu optei aí por usar a derivada não de x elevado a x, mas de ln de x elevado a x. Então, a gente sabe o seguinte, a definição de derivada de ln de x elevado a x é o limite com x tendendo a x0 de ln de x elevado a x menos ln de x0 elevado a x0 sobre x menos x0, né? Então, isso deve dar a derivada de x elevado a x sobre a própria função, né? Que a derivada de ln é u' sobre u, né? E fazendo os cálculos, a gente chega à conclusão que a derivada de ln de x elevado a x é 1 mais ln de x, né? E aí, no caso, a gente vai usar o x igual a x0. Vamos supor que o x está muito próximo de x0. E a gente também tem que lembrar que o x elevado a x é igual a k. Então, a gente tem o seguinte. Para números próximos, a gente pode imaginar que ln de k menos ln de x0 elevado a x0 sobre x menos x0 tem que ser aproximadamente 1 mais ln de x0. E daí a gente chega a essa conclusão que é a nossa fórmula do xn mais 1, que o x é aproximadamente igual a x0 menos ln de x0 elevado a x0 menos ln de k sobre 1 mais ln de x0.
Tá bom, então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.